Fala galera, beleza? Professor Vitor Mendonça aqui, começando mais uma live aí da Sítios Consultoria. Vamos esperar aí o Renatão entrar pra gente começar essa live aqui, hein? Quero ver a galera chegando com a gente aí firme hoje, tá? Hoje a gente vai falar aí sobre autoridade, tá? Como que o personal faz aí para ter autoridade, né? A gente vai dar aqui várias dicas para vocês e aí dicas para você começar a aplicar agora e já pensar aí como que você vai fazer na sua carreira. Estou adicionando aqui o Renatão para a gente começar aqui firme com vocês, galera. Tô vendo a galera já participando aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live da Sítios Consultoria. Grande professor Renato chegou, hein? Muito boa noite a todos. Boa noite, professor Vitor. Como é que o senhor está? Boa noite, bem demais. Vodquinha aqui para a gente começar bem. Quinta-feira à noite já sabe que só pode contar com cara se for com uma vodka mesmo, né? A partir de quinta já é assim? Já é nessa pegada? O cara já está nessa pegada, né? Aqui, já coloquei o tema da nossa live aqui embaixo, tá? Só para a galera que está chegando agora, né? Tu já falou, não sei, mas para deixar claro aqui que vamos falar hoje sobre como um personal trainer comum se torna autoridade. E isso significa o quê? Ah, meu Deus, como que um personal aí do dia a dia, um estudante que acabou de se formar, vai começar a sair dando palestra no Brasil inteiro? Não tem nada a ver com isso, tá? Basicamente, a gente está querendo mostrar para vocês que é possível você ter uma autoridade no seu ciclo. Mas não vou explicar mais sobre isso aí. Não tá achando aí? Tá naquele esquema daquele dia, cara. Não aparece para mim. Bom, mas eu vou tentar mais uma então. Tenta mais uma, senão nós mete bronca aí. Tá tranquilo. Ó, postei aqui, hein? A gente vai deixar salvo depois, vai, né? Vai, pô. Tá. Já deixa aí. Tá todo mundo ouvindo a gente tranquilo? Tudo normal aqui? Vambora, vamos começar. Vamos começar porque senão depois também a gravação vai ficar muito rendida no início, não vai ficar legal não. Tá? Esse cara tá bonito, muito rendida. Tu tá com a câmera boa, cara? Tá usando um ring light aí? Ah, o cara tá demais aqui, a gente troca até de cor aqui, meu querido, ó. Cadê? Branquinho, amarelinho. Ó, pra dar aquele clima mais tranquilo, confortável, né? Vambora, tô gostando de ver aqui que tem bastante aluno nosso aí com a gente, hein? Galera que for aluno nosso vai comentando aí pra gente dar aquela aquecida aí. Beleza, galera. Vamos começar então a falar aqui. Bora. Primeiramente, né, vamos definir o que é autoridade, tá? Porque eu acho que esse é o ponto principal. Porque eu acho que, assim, eu desconfio que muita gente que viu o anúncio dessa live aqui não quis participar, achando que era uma coisa nada a ver e tal, não levou muita fé no que é autoridade. E, basicamente, autoridade não significa que você vai ser um profissional renomado, reconhecido no Brasil inteiro, um profissional que vai sair dando palestras por aí, um profissional que vai atender pessoas famosas, não tem nada a ver com isso, tá? A autoridade é algo que você tem vários níveis e você pode ter um nível de autoridade localmente, né? Você pode ter um nível de autoridade dentro da sua academia. Então, em resumo, você ser uma autoridade significa que as pessoas à sua volta respeitam e reconhecem o seu trabalho. Então, é basicamente assim, você, independente de onde seja o seu ciclo social, na sua cidade, na sua academia, entre os seus amigos e familiares, você é um profissional respeitado. As pessoas recorrem a você quando precisam saber sobre a profissão, sobre o exercício físico, por exemplo, né? Que a gente está falando aqui do personal. Então, se alguém tem dúvidas sobre o exercício físico, elas vão recorrer a você. Isso é você ser autoridade. Você não precisa ser autoridade para 1 milhão de pessoas. Você pode ser autoridade para 40 pessoas, para 50 pessoas. Mas você tem que desenvolver autoridade e a gente vai explicar por quê, né, Vitor? Boa, isso é legal também. Você tem que entender que você sempre vai ser uma autoridade para um público específico, tá? Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estava vendo lá, falando que um cara lá tem um dos melhores YouTubes aí do Brasil, tá? Um YouTube gigante aí, que é um cara de jogos. Eu nunca vi ele na minha vida. Se ele passar aqui na minha frente agora, ele não é uma autoridade para mim. Eu nem sei quem que ele é. Só que você perguntar aí para a grande maioria dos jovens aí, é um cara que é super autoridade para todo mundo, né? Então é disso que a gente está falando. Às vezes o pessoal fica com esse medo. Ai, nossa, autoridade. Não, você pode ser uma autoridade local ali, onde você às vezes mora numa cidade pequena, por exemplo. Todo mundo que pensa em exercício físico, ela vai pensar em você. Todo mundo que pensa em exercício físico para gestantes, ela vai pensar em você, porque você é uma autoridade nesse nicho específico, né? Então você tem que pensar nesses fatores aí. Perfeito. E tem como a gente ir além desse conceito, dizendo que além desses níveis que o Vitor falou, a gente tem níveis também de
vamos botar assim, onde compreende a nossa autoridade, vamos supor, porque eu tenho certeza absoluta que você já tem alguma autoridade para alguém, entendeu? Todo Uhum. mundo aqui vai ter uma certa autoridade para alguém. Então vamos Nem que for supor, para sua mãe. exatamente, sabe? Tipo assim, eu acho que se você é personal trainer, estudante de educação física, eu tenho certeza que pelo menos a sua mãe vai te perguntar as coisas de exercício físico, ela vai confiar em você. Então você já tem um nível de autoridade. Então a ideia é você expandir esse nível de autoridade. E hoje a gente vai compartilhar assim, as estratégias que a gente usou com a gente, eu e o Vitor, né? Para a gente ter conseguido autoridade tão rápido na profissão. Porque eu considero que a gente conseguiu autoridade rápido na profissão, né? A gente, recém-formado, a gente já era muito reconhecido no nosso meio, né? Então, eu Perfeito. acho que isso é um dos pontos que a gente pode compartilhar com vocês aqui. Show de bola? Eu tenho a segunda Bora. pergunta, então, para a gente responder aqui, Vitor. E aí eu quero que tu responda primeiro, porque eu já falei 90% até agora, então eu quero que você agora fale a tua versão, tá? Por É. que que alguém precisa de autoridade? Por que que alguém precisa aumentar a autoridade, de certa forma? Boa, só para mandar um abraço pro Sócrates aqui, que ele tá em live com a gente desde o Facebook, tá? Então ele é Não, das o antigas. Sócrates é demais. O Sócrates é um dos caras, se bobear, o mais antigo de todos aqui, os alunos da CITES e do curso Hipertrofia de AZ, inclusive, né? Eu acho que você ser uma autoridade é a forma mais fácil que você vai ter de atrair clientes, tá? Você não vai precisar fazer tanto esforço assim para conseguir atrair clientes, né? Então a gente mostra aqui para vocês, a gente ensina para vocês, né, uma série de técnicas de venda, de marketing, e isso também vai aumentar, né, a sua autoridade, mas a partir do momento que você é uma autoridade, você já não precisa tanto de técnicas assim, tá? Então, poxa, eu chego e falo com você de refrigerante, já vem na tua cabeça a Coca-Cola, entendeu? Por quê? Porque ela é uma autoridade dentro do meio ali de refrigerante, tá? Você já bate a cabeça, já bate o olho ali, já pensa nela, tá? Então, ao ser uma autoridade, a pessoa já vai pensar em você na hora, tá? Então, aqui na minha cidade, por exemplo, se a gente fala aqui de lesões, né? A gente tem o nosso colega aí que fez alguns cursos com a gente, aí, o Lucas. Se a gente fala em lesões, eu penso nele na hora. Então, poxa, chega um aluno meu, tá todo estourado, não é um aluno que eu queira ficar, eu já vou e falo com ele na hora. A gente tem o Vinícius aí, que deu aula pra gente, né? Que é até meu irmão, que deu aula aí sobre reabilitação, né? Que trabalha com diabetes, hipertenso. Pô, chegou um hipertenso para mim, eu já vou passar para ele na hora, porque eu sei que ele é uma autoridade no assunto, ele já é referência na cidade como um todo em relação a isso. Então ele vai ter uma facilidade muito maior. Outras pessoas vão passar alunos para eles, até mesmo outros profissionais que às vezes não querem trabalhar com aquele público, vai passar alunos para eles, né? Isso facilita muito para esse tipo de pessoa que já é uma autoridade no assunto. Perfeito. E isso, o Vitor já citou um ponto que a gente já pode até linkar aqui, que é você pode ser uma autoridade mesmo recém-formado, tá? Mesmo que você esteja saindo da faculdade, né? Porque, por exemplo, uma das maiores facilidades que eu tive quando eu entrei para o mercado de trabalho foi ter certa autoridade entre os meus colegas de profissão, por ser um cara que estudava muito a ciência do treinamento, que discutia muito sobre os artigos científicos que estavam sendo publicados. Então, os grandes profissionais aqui da cidade tinham confiança no meu trabalho por conta disso. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu tinha 0 alunos, eu fui indicado por vários colegas de profissão, né? Vários colegas de profissão assim, pô, eu já não tenho mais como atender, então eu vou passar para alguém de confiança, e acabavam passando para mim. Então, assim, teve muitas oportunidades por conta disso, tá? E você achando que, assim, não, mas eu sou muito novo ainda na profissão, eu sou estudante ainda para me tornar uma autoridade, cara, você não tem essa de tá muito cedo ainda para criar autoridade. Você tem que começar a criar autoridade desde o princípio da faculdade, de preferência, né? Botou o pé na faculdade, você já tem que começar a pensar que você tem que gerar autoridade, tá? Então esse, para mim, é um ponto-chave, né? Boa, perfeito, né? A gente até, quem ouviu o podcast nosso aí terça-feira, né? A gente falou com um colega nosso que era mestrando na época que a gente estava como graduando. E na época, pô, a gente estudava pra caramba com ele lá, a gente estava no grupo de estudos dele, a gente estava participando de vários outros grupos de estudos, a gente fazia parte lá de empresa júnior, atlética, enfim. A gente, dentro da faculdade, a gente já era uma referência, né? Isso aí facilitou muito para quando a gente saiu da faculdade aí e as pessoas já olhavam pra gente de uma forma diferente, né? Então, isso daí eu falo direto, né? Para você que é aluno, você já tem que se posicionar já dentro da faculdade já. Perfeito, excelente. E eu vejo que, assim, pode falar. Tá dando umas travadinhas aí na sua fala, cara. Eu tô sentindo a mesma coisa, eu tô na dúvida aqui agora se é aqui ou aí. Né? Eu tô assim, quando você fala, eu tô pegando alguns pedaços só. Sério também? Aham. Putz, que a internet aqui Aqui. tá estourada, tá espetando. Aqui a princípio também, né? Fala aqui É. nos comentários, galera.
se vocês estão ouvindo os dois claramente ou se vocês estão ouvindo os dois falhando o áudio, diz aí pra gente, É, por favor. essa última que você falou aí tá normal para mim também. Aí, pensa Tá que tá bom? bom pra galera, então vambora. Vamos me mandar abraço. Vamos embora, então. Então é o seguinte, ó. Pegando assim, o Vitor deu a opinião dele sobre o que é autoridade, perdão, para que serve a autoridade. E a minha opinião, cara, é que qualquer área, em qualquer profissão, a pessoa que tem autoridade, ela tem muito mais facilidade, tá? O que significa isso? Seja para crescer na profissão, seja para enriquecer na profissão, seja para ter uma prática mais efetiva, porque quando você tem autoridade, vamos supor, é o que a gente gosta de discutir às vezes dos profissionais de educação física que ficam chateados aí com as blogueiras e tudo mais, mas quando você tem autoridade na área, não tem blogueira nenhuma que consegue superar o que você fala, tá? Então é o que eu sempre falo, eu não tenho medo nenhum se todas as blogueiras começassem a falar de exercício, eu não tenho medo porque eu sei que as pessoas, meus alunos, ou os meus futuros alunos, os meus potenciais alunos, eles vão confiar muito mais em mim, pela minha autoridade, do que nessas outras blogueiras, né? Porque eu trabalho em cima dessa minha autoridade, né? Eu faço por onde, né? E é isso que a gente quer ensinar para vocês. Se você quer, a partir de agora, gerar autoridade, você tem algumas etapas que você deve cumprir. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. E aí, pô, o exemplo de blogueira é perfeito, né? Porque eu acho que nunca foi tão fácil gerar autoridade, né? E hoje em dia a gente tem aí uma plataforma, algumas plataformas gigantescas aí na internet onde você consegue gerar autoridade a partir disso, né? Então, a partir do momento que você começa a se posicionar aí nas redes sociais, as pessoas já te veem como uma autoridade, tá? A gente tem até um exemplo aqui perfeito do Gustavo, que trabalha aí junto com a gente aqui, até a menina estava agradecendo ele aqui, o Gustavo Dalpra, e eu vejo muito, o Gustavo tá chato, todo dia postando ali, e eu vejo muito a galera hoje vendo ele como uma autoridade, que acho que talvez antigamente já não via tanto. Por quê? Ele está se posicionando fortemente aí nas redes sociais, tá? Então hoje a gente tem uma série de redes sociais aí que a gente recomenda fortemente que você se posicione nela para mostrar que você é uma autoridade naquele assunto. Porque para você chegar ali e fazer um post, não é simples, né? Na hora que a gente chega ali para fazer um infográfico, a gente tem que ler o artigo inteiro, a gente tem que ver qual parte do artigo vai ser interessante para a gente postar ali, como que a gente vai fazer a descrição daquilo dali. A partir do momento que eu tenho esse trabalho todo para fazer aquilo dali, a pessoa já pensou, opa, peraí, esse cara é uma autoridade porque ele está fazendo toda uma filtragem aqui para mostrar esse conteúdo para mim. E aí você se posicionando dessa forma, você vai ter uma chance muito maior aí de conquistar clientes. Perfeito. Então, assim, se eu tivesse que elencar um passo a passo para você se tornar uma pessoa com maior autoridade, para as pessoas te respeitarem mais, né? Eu tenho todo um processo, tá? Que eu acredito que todo mundo deveria seguir, tá? Porque foi o que eu segui. Passo a passo. Exatamente. Foi o que eu segui e deu certo, tá? Então, assim, pode existir outras formas? Pode até existir. Mas essa eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Que é o seguinte, para mim, o primeiro passo de tudo, para você ter autoridade na sua profissão, você tem que ser bom naquilo que você faz, tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser o melhor de todos, mas você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Porque uma coisa assim, vamos supor, a gente tem aqui várias pessoas assistindo a gente na live, a gente fala assim, ó, para você, a gente daqui a pouco vai começar a falar, tá? De maneira bem prática, assim, ó, para ter autoridade tem que fazer isso, isso, isso. Mas se você não é bom na sua profissão, o que vai acontecer? Vai ficar muito difícil de você desenvolver os próximos passos e, no final das contas, você vai ter alunos e tal, mas não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir manter e a tua autoridade, no final das contas, vai regredir, vamos dizer assim, né? Eu acho que você consegue engambelar até por um pequeno momento, né? Então você consegue... Você se posiciona como o melhor e tal. Durante um momento você consegue dar uma engambelada ali. E até aquela questão que eu falo, às vezes você consegue conquistar o aluno, mas se você não tem um produto de qualidade, você não vai ter essa retenção desse aluno e você não vai ser mantido como autoridade. E vai ter até o efeito contrário, como você falou, né? Exatamente. Então, assim, o segundo passo, igual o Vitor falou, se você for direto para o segundo passo, que a gente vai falar aqui, que é o posicionamento, você consegue enganar. Vamos supor, eu não entendo nada de exercício físico, mas eu vou me posicionar como se eu saiba. Você pode até enganar alguns, tá? Mas isso não dura muito tempo. E pior, você pode queimar o teu filme de vez. Então, assim, por isso que a gente fala, a base tem que ser, você tem que dominar a tua profissão. Tem que ser o melhor possível, o melhor que você é capaz na sua profissão. E é estudar assim, estudar direto, estudar continuamente. Eu e o Vitor, a gente estuda aqui todos os dias praticamente, tá? Para poder trazer materiais novos para vocês e também por conta da nossa profissão, para a gente estar sempre atualizado. Então, tem que se capacitar mais, tá? E aí vocês vão falar assim, pô, mas os caras da CIT falaram que tem que se capacitar,
é suspeito, porque os caras vendem curso aí para educador físico. Só que se capacitar não é fazer só os cursos da Sítios. Pô, você pode muito bem aqui todo dia acompanhar os nossos conteúdos gratuitos. A gente todo dia tem post novo. A gente, pelo menos 2 vídeos por semana, a gente faz com conteúdos excelentes aí, que isso já vai te ajudar a se capacitar. Ah, não, quero ir além, quero saber mais. Aí beleza, aí vai fazer um curso lá com a gente. Igual a gente recebeu o pessoal agora do curso Hipertrofia de AZ. Pô, excelente, vocês estão lá com a gente, vocês estão aprimorando. Já dá automaticamente, passando pelo Hipertrofia de AZ. A gente, inclusive, ensina o passo a passo da autoridade lá também. Então vocês já vão sair melhor. Mas você não precisa ficar pensando assim, ah, não, então eu preciso fazer um curso para melhorar, para aprender mais. Não, pô, você pode muito bem se capacitar aí com vários conteúdos que são gratuitos. Você só precisa correr atrás, né? Perfeito, perfeito. E aí, a galera tá gostando aqui. O Vitão falou que é obesidade mental, né? Isso é um problema, né? A maioria, o problema de 90% aí da galera é não procurar informação, né? O problema é que aí tem os 10% ali que procuram informação demais, né? Então também você tem que saber dosar isso daí para ter para também, às vezes, não ter muita informação e não colocar isso em prática, né? Que é o que a gente sempre fala. Porque você vai ser realmente uma autoridade na hora que você rema ali de um lado, na parte ali, né, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, e do outro lado ali, de botar isso na prática, tá? Se você remar só de um lado ou só do outro ali, você vai ficar rodando e não vai sair daquele lugar de jeito nenhum. Exatamente, cara. E não tem nada mais poderoso, cara, em termos de autoridade, do que, por exemplo, você chegar numa academia e você se sentir seguro, sabe, de tudo que está acontecendo ali, sabe? Você entende. Você não tem como alguém te pegar desprevenido. Chegar lá e falar assim, ó, não, por favor, professor, eu tenho uma dúvida. E falar alguma coisa que você não saiba, pelo menos, o que tem a ver com o que ele está falando, tá? Então, é esse nível de conhecimento que eu quero que vocês tenham. Quando vocês chegarem numa academia e se sentirem 100% capacitados, 100% seguros de fazer as prescrições. Isso que, para mim, vai ser o maior facilitador da autoridade. E aí, se você chegar nesse nível, o resto vai ser muito mais fluido, muito mais fácil de você conquistar, perfeito? Boa. Eu acho que uma pergunta que pode estar chegando, está pensando aí na galera aí, pô, mas como que eu vou ser uma autoridade num mercado tão grande, né? Eu tenho um mercado de educação física aí super amplo, né? Como que eu vou ser uma autoridade disso tudo, né? Como é que eu vou ser o fodão disso tudo? O que você acha aí, Renato? Então, a verdade é que assim, esse mercado, ele tá só começando, cara. Eu acho que assim, o pessoal às vezes não tem ideia do que é o mercado da educação física. Porque se tu parar para pensar que a gente tem aí 35% mais ou menos da população que pratica atividade física regular. E a gente vai ter uma parcela menor, aproximadamente uns 20%, que praticam exercício físico regular, ou seja, que praticam atividades sistemáticas com algum objetivo. E dessas 20%, deve ter mais 10% que tem orientação profissional para essa prática. A gente está falando que assim, é 10% da população brasileira hoje que pratica exercício como profissional. Então tem muito mercado para todo mundo. Então você ainda tem muita autoridade para ser gerada, né? E, inclusive, você pode até dar a sua opinião, mas eu quero ler uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente discutiu essa semana, cara, que eu acho que é super relevante aqui. Pode puxar, eu já estava pensando nela também. Então, o Alex falou aqui, ó, como um estagiário passa a ter mais autoridade com personal bombado? E essa está sendo uma grande desculpa de muitas pessoas, tá? Ô, Alex, eu nem sei se essa se você está usando isso como um argumento para você não ter autoridade. Não sei se foi isso a tua intenção. Talvez você está jogando uma reflexão aqui para a gente, está tudo bem. E foi muito boa essa tua pergunta, porque a gente recentemente recebeu esses questionamentos lá na nossa plataforma CitiusPlay, né? Pessoas falando assim, pô, mas hoje em dia o pessoal valoriza mais o físico do que o conhecimento. Então, a gente estuda, mas não é valorizado e tudo mais. E eu acho que isso, gente, é uma série de desculpas que são criadas para que a gente tenha um motivo para não estar tomando as iniciativas, tenha um motivo para não estar conseguindo o sucesso que a gente merece, tá? Então, essa questão que muitos profissionais hoje em dia têm jogado, não, mas, pô, não tem como eu ter vários alunos aqui, onde eu trabalho, só tem personal com carteira cheia, aquele personal que é bombado, que tem o físico top. Aí eu falo o seguinte, eu costumo responder da seguinte maneira. Se você realmente acha que você não consegue se destacar perante a um profissional que só tem físico, tá? Se o teu conhecimento não é o bastante para se destacar, aí você tem duas opções. Ou então você larga, então, entendeu? Você pode parar de trabalhar nessa profissão, não tem problema. Ou então você melhora o teu físico, né?
Então tem essas duas opções. Mas Seja eu um acho. deles, né? Exatamente. Então, assim, eu falo o seguinte: se eu descobrisse na educação física que a única maneira que teria de conseguir ser bem-sucedido fosse ficar bombado, né, sem usar bomba, né? Eu não usaria bomba, né? Mas, tipo assim, ter um físico ali que todo mundo admirasse e tal, talvez eu focasse todas as minhas energias nisso. Mas a grande questão é que não é necessário, cara. Você não precisa disso se você não quiser, né? Eu acho que assim, você pode melhorar muito o seu trabalho se você fizer isso, se você cuidar do seu aspecto físico, porque querendo ou não, isso a gente não vai mudar. As pessoas querem ver um físico, né? Elas querem elas querem se espelhar no profissional. Então, a pessoa tem que ter um físico minimamente ali aceitável, vamos dizer assim, socialmente. E aí, pô, não tem que. A gente pode ficar aqui discutindo, nossa, é chato isso, que o aluno gosta de ver um físico bonito e tal. Mas a gente vai ficar discutindo o resto da vida, não vai adiantar nada, porque ele vai continuar gostando do físico para se esperar, né? E aí a gente tem até um exemplo aqui, tá? Você vai lembrar, você vai pensar aí quem que é. Um cara que, cara, ele tá com físico assim, zero, cara bem gordinho mesmo, e é um puta de um profissional, tá? Um excelente profissional com a carteira cheia de clientes. Pô, mas como que ele É. consegue? Porque ele tem um baita de um conhecimento e que ele sabe lidar muito bem com as pessoas, tá? Então, o cara, de uma forma, na hora que você bate o olho para eles, já tem preconceito. Tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas tem preconceito. Pô, personal gordinho, pô, bem gordinho, inclusive. Mas, logo depois você vai conhecer um cara e fala, pô, esse cara sabe pra caramba e esse cara sabe lidar muito bem com as pessoas. Pronto, ele quebra esse gelo aí e começa a atender a galera, tá? Então, cara, isso daí é desculpinha aí para você parar. E se você acha que isso é certo, cara, manda ver, bota os venenos para dentro e fica grandão. Tipo, se alguém pegar só essa parte da live, aí já era, né? O cara entrou agora. Peraí, o que está acontecendo aqui? Estou falando aqui A, apologia? a sorte é que eu sou frango. O cara, não, esse cara não usou, não, ele tá falando bobagem. Ele tá falando bobagem aí, né? Tá botando a galera na roubada, né? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Então tá, ó. Então, ó, beleza. Respondemos essas perguntas, já tem outras aqui e tal. Vou até dar uma segurada, tá? Primeiro passo para você gerar autoridade, você tem que ter conhecimento, você tem que dominar a sua profissão. Todo profissional de destaque, em qualquer área, ele tem domínio da profissão, tá? Não adianta. O cara, igual a gente falou, não se sustenta alguém que não tem domínio total da profissão. O segundo passo é você se posicionar na sua profissão, tá? Então, na minha opinião, você tem que se posicionar 100% do tempo, tá? Então, você acordou, você já tem que estar se posicionado, né? O conceito que a gente fala de profissional 24 horas por dia, né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas agora eu estou no meu momento de lazer, então não preciso, né? Só que, cara, o tempo todo você está sendo analisado como profissional e o tempo todo é uma oportunidade de você gerar mais autoridade. Então, se você tiver com essa ênfase de posicionamento, se posicionando como uma pessoa que domina, né? E tem que tomar muito cuidado, que a linha tênue de se posicionar, mostrar para as pessoas que você entende da sua profissão é muito diferente de ser o chato, que qualquer coisa que você fala tem, não, eu estudo científico assim, estudo científico assado, e que você tem que fazer dessa maneira, e que a fisiologia, a bioquímica, que o aluno não está nem aí para isso, tá? Não adianta ficar falando isso meia hora que ele não está nem aí para isso. Mas se você mostrar que você entende da tua profissão, que você sabe que você está sempre ligado, sempre atualizado, já é um bom posicionamento para você gerar mais autoridade, tá? Eu falo isso direto também, né? As pessoas né, que às vezes vão ser seus clientes, elas estão a todo momento te monitorando ali, né? Então não é só no momento que você está dentro da academia ali. Então, pô, aquele cara que fala, chega na academia, ele não, tem que fazer exercício físico e tal, sai da academia, ele não faz nada disso, o cara bebe pra caramba. Então, as pessoas estão monitorando isso, então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação também, tá? Mas, como o Renato falou, pô, você tá numa roda de amigos ali, tomando a cervejinha. Ó, hoje não pode não, hein, galera? Tá, roda de amigos só na conferência de vídeo, né? Exatamente. Mas, pô, sempre tem esse assunto, né? Alguém que quer emagrecer ali, alguém que gosta de ir na academia, alguém puxa esse assunto. Se você já se estabelece como autoridade ali, eu tenho certeza que muitas das pessoas ali já vão te ver como autoridade. Podem ou contratar o seu serviço ou indicar para alguém. E aí, a todo momento, você tem que estar se posicionando aí da melhor forma. Só um parênteses aqui que o Alex respondeu. Em resumo, eu só tenho que ser melhor que o cara, né? Mas em resumo, é isso aí mesmo. A ideia é essa mesmo. E tipo assim, tem muita gente que fala assim, nossa, mas essa questão de ficar se comparando é uma coisa ruim, né? De você ficar se comparando com os outros. Mas eu vejo o seguinte, cara, eu até vi recentemente um conteúdo, ia ser um conteúdo que ia falar lá no podcast depois, naquele final onde a gente fala sobre conteúdo paralelo. Vou aproveitar e vou soltar aqui. Que é questão de, por exemplo, Michael Jordan mesmo, que a gente anda citando aí, é um cara que é exemplo vivo disso.
que é o cara que ele se compara para ele ser melhor, tá? Então, vamos supor, todo mundo aqui tem vamos dizer assim, um vínculo com o esporte de alguma forma, né? Porque educação física, geralmente, a gente tem esse vínculo. E a gente sabe que não tem nada mais forte para a gente explorar o nosso melhor se a gente estiver numa competição, né? Se a gente estiver competindo com alguém para alguma coisa, né? E isso não quer dizer em nenhum momento que a gente está desrespeitando a outra pessoa, a gente só está querendo ganhar, só está querendo ser melhor. E eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso para a nossa profissão. E não querer passar por cima de ninguém, de querer menosprezar os outros. Pelo contrário, todo mundo aqui trabalhando junto, sabe? Todo mundo em colega, respeitando um ao outro. Mas querendo explorar o melhor de você mesmo, porque a intenção não é que você realmente seja o melhor, o maioral de todos, mas é simplesmente que você consiga ser o melhor que você pode, entendeu? Se você não tiver nada para te estimular a fazer isso, se você, eu já sou maioral aqui, eu não preciso de mais nada, você nunca vai explorar nada além de você, entendeu? Você precisa disso para explorar mais, né? Essa aqui é a minha grande opinião. Então, respondendo lá, né, o Alex complementou, você tem que ser o melhor, tem que buscar ser o melhor da tua academia. E igual eu falei isso na aula introdutória dos alunos de hipertrofia de AZ. Falei assim, começa a ter a mentalidade de que se você fosse o melhor personal trainer do mundo, se você for o melhor personal trainer do mundo, o que você precisa fazer? Que maneira que você vai pensar? Que maneira que você vai agir? O melhor personal trainer do mundo, ele estaria assistindo uma live, aprendendo alguma coisa na quinta-feira? O melhor personal trainer do mundo estaria se capacitando? Ele estaria descansando para amanhã trabalhar bem? Tudo isso tem que passar na tua cabeça. Se você começa a pensar assim, naturalmente você começa a tomar melhores decisões, né? Boa, perfeito. Tô gostando de ver a galera participando aí com a gente aí, ó. Então é o seguinte, aí você pensa ali comigo, né? Pô, gostei, quero ser uma autoridade no assunto, vou estudar pra caramba aí, vou me diferenciar, vou me posicionar da forma correta, né? E aí tem um fator muito importante que é, por exemplo, acabei de me formar, né? O cara aqui de Juiz de Fora, por exemplo, tá numa cidade ali média, ou então numa cidade grande, que é ainda mais difícil. Ele acabou de se formar, pô, eu quero ser autoridade aqui dentro da minha cidade, quero ser autoridade da cidade. Pô, como que eu vou ser uma autoridade de personal trainer como um todo? É difícil, né? Como que eu vou ser autoridade em emagrecimento? Porque é um grupo muito grande aí. Como você é autoridade em hipertrofia? É um grupo grande também. Como que eu vou ser autoridade aí em saúde, né? São os grandes grupos aí que a gente tem dentro da educação física, né? E a gente tem um conceito aí até que é do Chris Anderson, né? Que é do livro A Cauda Longa, que ele fala, né? Que a gente tem os mercados de massa, que são aqui gigantescos, e depois a gente vem diminuindo aqui, né? Um gráficozinho, a gente vem diminuindo e a gente tem os nichos aqui, tá? Tem vários nichos. Então, e esses nichos são, assim, praticamente eternos. Você tem muito, muito, muito nicho. E aí, como que você faz... Pode concluir, pode concluir. Eu ia falar que a gente cria nichos, né? Exatamente. Como que você faz para ser uma autoridade desde o começo, cara? É focando principalmente no nicho, já logo de cara, tá? Então, como eu falei ali, poxa, na hora que você vê um cara, ele já foca desde o início, que ele vai ser o cara mais foda do mundo em personal trainer para pessoas hipertensas. Ele vai ter uma facilidade muito maior, porque ele tá no nicho menor ali, então ele pode muito mais fácil se destacar nesse nicho. E a partir do momento que você é uma autoridade no nicho, você consegue transferir essa sua autoridade para outro nicho, tá? Então, um cara que é foda ali na prescrição de treinos para hipertensos, se ele quiser ser foda na prescrição de treinos para diabéticos também, ele já tem uma facilidade muito grande de transferir essa autoridade. Porque o cara que é diabético lá, que nunca viu ele, fala, não, aquele ali é o Joãozinho, o personal mais top aí que tem para hipertenso. Então, você já consegue fazer essa transferência de autoridade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí, pensando em ser uma autoridade, é você procurar um nicho que você vai atuar, tá? E basicamente aqui, para terminar a minha fala, você tem que pensar no nicho que você gosta, obviamente. Então, eu mesmo aqui dou o meu exemplo. O meu irmão sempre trabalhou aí com parte de reabilitação. Ele até me incentivava nisso. Cara, eu tô foríssimo. Eu não gosto desse nicho. Eu acho super legal, mas é um nicho que eu tô muito fora. Não é um nicho que eu gostaria de trabalhar, tá? Então, que seja um nicho que você goste, que tem uma demanda boa, obviamente. Não vou trabalhar no nicho que tem demanda zero dentro da minha cidade. Isso vai ter muita dificuldade. E que tem uma concorrência razoavelmente mais baixa. Exatamente por ter um nicho, ele já tem uma concorrência mais baixa, tá? E a gente tem vários, imensos nichos assim, aí dentro da educação física. Perfeito. Eu acho que o ponto-chave do nicho... Você tá me ouvindo meio quebrado também? Tá. Eu espero que a galera esteja ouvindo bem, tá? Porque eu vi o Vitor estava meio cortando aqui para mim, mas eu acho que vocês estão ouvindo ok. Então vamos dar sequência aqui. É o seguinte, quando a gente fala de nicho, eu acho que um dos conceitos mais legais que eu já ouvi falar sobre isso é o seguinte: se você tem um trabalho super nichado, eu vou dar duas vertentes do nicho aqui para vocês entenderem. É que se você tem um trabalho muito nichado e você
é único naquele nicho, né? Então, vamos supor, você é um personal trainer que trabalha com emagrecimento. Isso é um nicho de mercado. Mas isso ainda é pouco. Aí você é um personal trainer que trabalha com emagrecimento de mulheres. Beleza, você já está subnichando. Você é personal trainer que trabalha com emagrecimento de mulheres sedentárias. Beleza, você já nichou de novo. Você é personal trainer de mulheres sedentárias, ou seja, você ensina elas a começarem a treinar e que estão grávidas, por exemplo. Né? Então, assim, olha como que você está subnichando. Então, se você é um especialista nesse subnicho de mulheres sedentárias grávidas, você automaticamente é um dos maiores especialistas dessa área, né? Eu acho que você não tem um grande esforço para chegar a ser um especialista dessa área. Por quê? Quantos especialistas dessa área existem? Se bobear, nenhum aqui no Brasil existe, né? Que é especialista em transformar uma mulher sedentária, uma mulher grávida, em uma mulher ativa. Então, se você é muito bom naquele nicho, começa a estudar aquilo, começa a pesquisar, começa a aplicar, começa a aprender, e aí a mulher que está grávida começa a treinar, ela começa a falar para as outras que estão grávidas e começa a treinar, e começa a aparecer, você vira notícia. Então, assim, notícia que eu falo não na Globo, tá? É notícia, é no boca a boca da galera. Tipo assim, Pode ser na Globo também. Pode ser na Globo também, se o cara deslanchar, né? Mas vamos supor, a pessoa, quando eu fiquei grávida, foi o Renato que me treinou e tal. Então, assim, isso que vai ajudar muito vocês, tá? E aí, assim, então, se você tiver um subnicho específico, que só você tem esse diferencial, é muito fácil você ser o maior especialista dessa área. Só que aí, a segunda linha que eu ia explicar para vocês, que eu acho que é o maior medo das pessoas, mas, Renato, se eu trabalhar aqui com pessoas sedentárias, mulheres sedentárias, gestantes, eu não vou poder atender mais ninguém, é um público muito pequeno. Só que não tem nada a ver com isso, gente. Vocês vão poder continuar atendendo todo mundo, vocês só vão focar numa pessoa específica. E aí, o que vai acontecer? Pô, vai ter pessoas que já tiveram filho, mas estão sedentárias e querem treinar contigo também. Vai ter mulheres que nem estão grávidas, mas gostaram do que você falou e vão querer treinar contigo também. E tá tudo bem você atender elas, não tem problema nenhum. A grande diferença é que você tem essa especialidade. É como se fosse um alvo, tá? E você está mirando sempre no centro do alvo. Você pode até ser que acerte dos lados do alvo, né? Mas você está sempre mirando no centro do alvo. Se você não tiver alvo nenhum, você vai sair atirando para tudo quanto é lado, você nunca vai acertar nada. Essa que é a grande questão. Então, foquem sempre em ter um subnicho aí para vocês, criem um próprio subnicho para vocês que faz sentido, porque eu acho que aí vocês têm muito mais chance de ter sucesso. Então, ó, vamos revisar aqui para a galera que chegou agora. A gente falou até agora de 3 passos para vocês terem mais autoridade na profissão. Primeiro, dominar a profissão de vocês, né? E agora a gente vai até associar isso, está tudo associado, né? Nós dominar o seu nicho de mercado, né? Saber exatamente as necessidades dos seus alunos, dos tipos de clientes que você trabalha, tá? Depois... E de novo, né? É mais fácil, né? Pô, você dominar um nicho específico ali é muito mais fácil do que você dominar todo o conteúdo, né? Exatamente por isso que a gente incentiva que você foque em um nicho específico. Perfeito, exatamente. E depois, se posicionar no mercado, né? Como uma pessoa que domina, uma pessoa que sabe, né? Você realmente, 24 horas por dia, assumir esse protagonismo de que você é um profissional de sucesso, né? Um profissional de alto nível e que as pessoas entendam isso. Terceiro, você procurar uma especialidade, um nicho de mercado, um subnicho de mercado, né? Ou seja, algo que você consiga ser destacado facilmente entre a maioria, né? E por último, né, que eu acho que é o último passo, é ampliar o seu alcance, né? Ou seja, aparecer mais, né? Eu vejo que assim, uma das melhores formas de você gerar mais autoridade é se você estiver aparecendo cada vez mais para as pessoas. E hoje a gente tem uma forma muito fácil de aparecer, que é, por exemplo, utilizando os mecanismos da internet, né? Se você tiver todos os dias no seu Instagram, independente do seu número de seguidores, tá? Você pode ter 100 seguidores, 50 seguidores. Mas se todo dia você estiver postando sobre exercício físico, falando sobre a sua profissão, mostrando que você está atendendo seus alunos e tal, as pessoas naturalmente vão começar a associar na cabeça assim, pô, o Renato tá ali todo dia, né? Fazendo treino e tal, pô, legal, tá, pô, Renato ali toda hora. Então, quanto mais você aparece para as pessoas, mais autoridade você gera, né? E isso é tão real como, por exemplo, a gente tem aqui, eu vou pegar aqui um exemplo do Thiago Silva, que acabou de acenar, que deu um joinha aqui na nossa live. Se eu falasse para vocês aqui agora, quem que é o mais especialista em exercício físico? Eu ou o Thiago Silva?
A maioria das pessoas dessa live aqui vai falar que sou eu, porque me conhece, porque já viram outras postagens, porque já me viram aqui. Mas às vezes o Thiago Silva aqui, que acabou de entrar, ele é o maior especialista do Brasil em exercício físico e ninguém sabia disso ainda, porque ele ainda não apareceu para as pessoas. Ele estuda, ele domina, ele já fez pós-doutorado na área do exercício físico, mas como ele não aparece para as pessoas ainda, ele ainda não criou essa autoridade na mente das pessoas. Então, o fato de você aparecer mais ajuda muito a você criar autoridade, tá? Perfeito. Aí tem até algumas pessoas perguntando, pô, sou estagiário ainda, o que eu vou fazer? Posso fazer postagem? Não pode? Cara, não tem problema algum em você já se posicionar, em você fazer postagens. A única coisa que você não vai fazer é trabalhar, tá? O CREF, ele não deixa, né? Ele não recomenda, né? Ele não deixa ali que você trabalhe, já atue no mercado de trabalho, irmão. Você não tem problema algum em fazer uma postagem. Cara, postar sobre algum assunto, qualquer pessoa pode postar, tá? E aí a gente tem exemplos excelentes aí na internet, tá? A maior autoridade em finanças aí no Brasil, que tem o maior YouTube aí do Brasil, ela não é formada em economia, em contabilidade, em nada da área de finanças, tá? A maior autoridade em marketing digital aqui no Brasil não tem formação. Eu digo as duas maiores, tá? Que me veio na cabeça aqui. As duas maiores autoridades em marketing digital não tem formação nenhuma em marketing digital, tá? Então você aí, que ainda é estudante, que está pensando em se posicionar ou não, cara, já se posiciona, já vai fazendo conteúdo ali, já vai fazendo postagens ali. Você só não vai vender nenhum serviço, porque né, não é o momento ainda de você vender um serviço. Assim que você se formar, você já vai vender um serviço. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma facilidade muito grande de encher a sua carteira de clientes aí, porque você já vai ter demanda, tá? O que a gente fala até de demanda reprimida, né? Por quê? Porque você vai entregar muito valor para essas pessoas sem fazer nenhuma venda. E assim que você fizer a primeira venda, assim que você se formar e já tentar aí fazer a primeira venda, você vai ter um boom muito grande. Exatamente, né? Eu acho que assim, vocês que são estudantes, vocês até têm uma grande vantagem perto dos outros profissionais, vocês estão necessariamente, constantemente exposto a novos conhecimentos, né? Então, vamos supor, você que foi numa aula de faculdade, agora as aulas estão sendo online, né? Mas vamos supor, você fez ali 3 disciplinas hoje, com certeza você aprendeu 3 coisas diferentes ali, nem que seja uma frase que você ouviu e aprendeu alguma coisa, você pode estar aí repassando para as pessoas, entendeu? Tipo assim, hoje eu fiz uma aula aqui de fisiologia do exercício que eu aprendi disso, disso, disso. Às vezes você vai comentar, vai falar um pouco sobre isso, vai associar um pouco isso à prática, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que assim, esse medo é normal, né? Você ficar inseguro, né? E às vezes se você não domina muito o assunto, você fica mais inseguro ainda. Mas se você estiver aprendendo as coisas, você pode estar relatando para as pessoas. É como se fosse assim, o Big Brother, né? As pessoas estão te vendo aqui o que você está fazendo no dia a dia, basicamente isso, né? E hoje a internet proporciona isso para a gente. A Eduque Seu Peso, ele está falando que é da faculdade ainda, é sexto período, e me parece que tem um conteúdo aí, um Instagram de conteúdo, né? É isso mesmo, a ideia é exatamente essa. Perfeito, excelente. Vamos puxar umas perguntinhas aqui para a gente finalizar a live, Renato? Vamos então, perguntas aí, o que vocês acham aí que não ficou claro, né? Quem tiver pergunta pode mandar aí, eu vou dar uma arrastada aqui para cima e ver se eu acho alguma coisa aqui. Tá. Os pessoal até falou aqui, né, de, pô, um exemplo aqui, o Cristiano Ronaldo e o Messi, né, estão sempre querendo ser um melhor do que o outro, né. Isso é até uma vantagem aí da concorrência, tá? Que o Renato estava falando ali, da competição, de você querer ser melhor do que o seu colega também, mas muito até o Gustavo falou, né, competição não é rivalidade, né, você não quer ser melhor do que ele seja um bosta, não, que ele tenha uma carreira de muito sucesso e você também, mas você sendo melhor que ele nessa competição sadia, tá? Isso não é um problema. Até porque a gente não precisa brigar, você não vai roubar aluno de ninguém sendo o melhor personal trainer, né? Igual eu falei, tem 90% da população ainda para você tirar do sedentarismo ou começar a treinar pessoas que não têm orientação como profissional. Então, assim, tem muito mercado. Essa daqui você vai gostar, hein? Do Pedro Monagatti. Foi lá atrás. Em questão de consultoria online, qual a dica de captar alunos? Então, eu acredito muito no seguinte, tá? O pessoal, a gente sempre quando eu falo de consultoria online, eu sei que emociona, tá? Então eu vou tentar me conter um pouco. A gente vai ter que fazer a live de consultoria online, né? Talvez a gente faça um episódio do podcast, eu acho que vai ficar maneiro, né? Passo a passo da consultoria online. Quem gostou dessa ideia aí, bota aqui nos comentários. Quem ainda não viu o nosso podcast aí, dá uma procurada em Sítios Cast lá no Spotify. Spotify agora tá bombando de Sítios Cast, né? É isso aí. Lá.
Mas, basicamente, na consultoria online, tá? Se você está utilizando ela para treinar alunos do Brasil inteiro, alunos que não são só na tua localidade, os teus amigos em si, você precisa começar a se posicionar da maneira que a gente está falando aqui, produzir conteúdos, utilizar a internet, cara. Você tem que começar a utilizar a internet. Na internet, a gente tem diversos mecanismos que você pode utilizar para começar a expandir o teu alcance, de ser conhecido por mais pessoas, tá? Então, a dica que eu dou para quem está começando nessa área da consultoria online, já começa a usar o seu Instagram de maneira profissional, tá? Então, tira um pouco as postagens pessoais de lado, começa a postar coisas mais profissionais, começa a postar mais conteúdos, tipo o que a gente faz aqui na Sítios, né? A gente está sempre postando conteúdos novos, dicas a gente foca muito em vocês, que são profissionais, né? Vocês têm que focar mais no aluno, que é o consumidor do seu produto, né? Porque a gente está aqui para capacitar vocês. A gente 100% do tempo está focado em capacitar vocês mais, né? Nosso efeito colateral é que muitos alunos acabam gostando também, os alunos mais avançados. Mas o foco total da Sítios é produzir conteúdos para o personal trainer ser mais capacitado, né? Então você tem que focar nisso. Então a gente falou aqui, meu subnicho é o treinamento físico para mulheres treinadas que querem competir no fisiculturismo. Tem que ser conteúdo focado para isso, para ajudar essas pessoas realmente. E vai com o coração aberto para realmente ajudar as pessoas, tá? Porque se você for para vender serviço sempre, as pessoas sentem que você está só querendo dinheiro delas, né? Mas se você for para ajudar as pessoas, começa a se posicionar para ajudar as pessoas, você consegue realmente começar a ser visto como uma autoridade, começar a querer que as pessoas passem a querer o seu produto, não você empurrando as coisas para elas, né? Boa. G. Félix mandou aqui, né? Muitos criticam quem faz o EAD, Educação Física, o diploma é o mesmo, e o que vocês acham sobre a postura de menosprezar a faculdade EAD? Gi, cara, assim, isso é um preconceito que acontece hoje, vai continuar acontecendo. Acho que isso aí vai demorar bastante tempo para acontecer. Mas pode ter. Eu não conheço nenhuma faculdade EAD e acompanho o trabalho, tá? Eu imagino que tenha faculdades EADs boas e tenham faculdades EADs ruins, tá? Da mesma forma que tem um monte de faculdade presencial aí que é uma bosta. E tem faculdades presenciais que são boas, tá? Como que você passa por cima disso? Se mostrando um baita de um profissional, tá? Então, assim, muitas pessoas até hoje ainda têm preconceito com faculdade particular. Acham que as públicas são muito melhores, tá? E eu conheço aí uma série de profissionais excelentes de faculdades particulares e, cara, eu nem sabia que ele era de faculdade particular ou não, tá? Então, o que você vai fazer? É basicamente mostrar que você sabe, que você tem muito conteúdo, você vai passar por cima disso, tá? É basicamente isso que você tem que fazer. Acho que esse é que é o ponto, né? Acho que a maioria das pessoas nunca vai nem saber que a tua faculdade é à distância, entendeu? Tipo assim, ninguém vai nem perguntar isso, sabe? Da onde que vai surgir a ideia de perguntar, sabe? Eu te falo assim, eu já atendo alunos de personal há muito tempo, eu acho que eles nem sabem qual faculdade que eu fiz, entendeu? Então, assim, pô, não acho que isso vai ser um problema para vocês, não. Pode ficar tranquilo. Albert Rodrigues, estou no segundo semestre de bacharelado de Educação Física. Já posso fazer uma ficha de exercícios? Não. Prescrição de treino só depois do diploma na mão. Infelizmente, né? Assim, felizmente, né? Porque assim a gente tem uma garantia. É porque assim, eu falei infelizmente, porque muitas vezes eu acho que o diploma não é a garantia que a gente precisa, né? Mas é a única Perfeito. forma que a gente tem de nivelar, né? E Hugo, explica novamente os principais tópicos para ser uma autoridade. Você faz um repasse rapidinho aí, Renato? Os principais tópicos para ser uma autoridade. Vamos lá, que eu adoro fazer o resumão aqui para a galera. Ponto número 1, você tem que dominar a sua área, tá? Você tem que ser bom naquilo que você faz. Então você tem que ser um profissional bom, ponto final. Para ser um profissional bom, você tem que se capacitar, você tem que se atualizar, você tem que buscar as informações. Igual eu falei para vocês, não estou aqui para empurrar curso da Sítios, porque você tem que se capacitar nos nossos cursos. A gente está aqui só para falar para vocês, precisa se capacitar. E aí você vai fazer o seguinte, não quer se inscrever no curso da Sítios, está tudo bem, tem muito conteúdo gratuito. Isso aqui é um conteúdo excelente para você se capacitar, né? A gente, essa semana, fez um podcast de 1h30 lá que você pode utilizar para se capacitar. Tem várias opções gratuitas. Segundo ponto, se posicionar como profissional e como profissional de qualidade, tá? Então, você mostrar que você entende do que você fala, você está 100% focado 24 horas que você é um bom profissional. Terceiro passo, busca uma especialidade, busca um nicho de mercado onde você consiga trabalhar e ser o seu diferencial, tá? Em que você consiga se destacar entre os outros profissionais. Esse tem que ser um dos teus principais fundamentos. E quarto
amplie seu alcance e comece a aparecer mais para as pessoas. Começa a focar em estratégias que você consiga aparecer cada vez mais para o seu público, né? E hoje a gente tem a internet como uma ferramenta excelente, mas vamos supor, a gente tem maneiras de fazer isso no meio físico também. Vamos supor que você tem um grupo de corrida. Se você ficar sempre lá, todos os dias, né, no local onde as pessoas correm, as pessoas vão começar a te notar. Pô, esse cara está sempre aqui. Né? E isso já faz você naturalmente ter mais autoridade. Tá? Então, esses são os 4 passos para você ter mais autoridade na sua profissão. Boa, Alex mandou aqui de novo, né? Como ter mais autoridade que os personagens sendo estagiário? Ficou bastante explícito o que vocês falaram, mas alunos tendem a acreditar mais nos personagens formados. Perfeito. Então, quem já é formado, né, comparado ao estagiário, ele já tem ali uma maior sensação de autoridade, tá? Como você vai passar isso? Sendo muito mais foda que esse cara que é formado, tá? A gente tem um exemplo aqui nosso aqui da Sítios, tá? A gente tem vários concorrentes, vamos dizer assim, de mercado, né? Que falam, e eu não entendo como concorrente, não, eu acho que tá todo mundo aí bem aí, cada um tá na sua linha, né? Mas a gente tem pessoas aí que falam para personal trainer, a grande maioria delas aqui que me vem na cabeça que tem formação acadêmica. Então, o cara é doutor, o cara ali tem pelo menos um mestrado, tá? E a galera gosta disso. Eu sei que vocês aqui, personal trainers, muitas das vezes encaram isso como uma autoridade. Então, você já bate o olho, não. Esse cara aqui é doutor, ele sabe muito do que ele está falando. E por que vocês veem aqui, eu e o Renato, a gente não tem mestrado, não tem a menor pretensão de ter mestrado, e vocês veem a gente como autoridade? Porque a gente estuda igual um cavalo, a gente está todos os dias estudando, desde que a gente saiu da faculdade, desde que a gente entrou na faculdade, tá? A gente estuda, primeiro, a área de educação física e estuda como passar da melhor forma esse conteúdo para vocês. Então, você aí, que é estagiário ainda, cara, é você estudar pra caramba e saber passar esse conteúdo aí pro aluno lá, tá? Eu tenho certeza absoluta, seja tão bom que seja impossível que as pessoas te ignorem, tá? Essa que é exatamente a ideia. Eu vejo assim, se você for um estagiário excelente, e eu vou te falar uma coisa, uma dica aqui, ó, de chavadinha aqui para ninguém ficar sabendo. Não é muito difícil você ser muito bom como estagiário, tá? Você consegue isso se capacitando um pouquinho a mais do que a maioria está fazendo ali. Se fazer um pouquinho ali do feijão com arroz que a maioria está fazendo. A maioria está fazendo o quê? Tá só assistindo as aulas da faculdade, tentando brigar por uma nota, ou então é a galera que a gente brinca aqui na CIT, que o cara faz o curso que a gente tem aqui só por causa do certificado, não está nem aí para o que ele vai aprender. Então, se você for o cara que ir lá e pegar o conhecimento e realmente se destacar, aí sabe o que vai acabar acontecendo? Os alunos vão falar assim, caraca, meu irmão, se esse cara aqui é estagiário e tá assim, quando ele se formar, eu quero que ele seja meu personal, entendeu? E isso acontece direto, cara. Isso não... o Renato tá falando isso aí da boca para fora. Aconteceu comigo, o dono da academia que eu trabalhei falou a mesma coisa, sabe? Que ele, tava tão bem quando ele era estagiário que já tinha praticamente uma lista de espera para quando ele entrou no mercado fazer personal com ele. Então, assim, o cara, esse é o momento perfeito, cara. Se você é estagiário, eu queria ser estagiário hoje para poder me destacar ainda mais, tá ligado? Para poder fazer muito além. Eu acho que, assim, se eu pudesse ter a mentalidade que eu tenho hoje, eu tenho certeza que ia ser até mais rápido. Eu ia chegar aqui onde eu estou hoje em muito menos tempo, entendeu? Então, essa é a dica que fica aí para hoje. Boa, o Cadu mandou aqui, né? Que vocês pensam profissionais de educação física que decidem trabalhar em mais de 2 áreas de educação física? Já conheci profissionais que trabalham com musculação, corrida e natação, por exemplo. Cadu, vai ter uma dificuldade maior de você ser uma autoridade em cada um desses nichos, né? Exatamente porque você está tentando trabalhar em nichos diferentes. Você vai tentar se posicionar em nichos diferentes. De novo, a partir do momento que você é uma autoridade em um desses nichos, fica mais fácil de você transferir essa autoridade. Então, você que às vezes está nesse momento aí, pensando, né, em fazer isso ou não, eu recomendo ou que você foque em uma só dessas a princípio, para depois fazer essa transferência de autoridade que eu falo, ou pensar na mescla ali, tá? Então, um cara que é nadador e quer fazer musculação, o cara que é corredor e quer o treino de musculação, que aí você consegue trabalhar nesses dois, tá? Então, você consegue atingir esse público da natação, da corrida, por exemplo, e também sendo uma autoridade da musculação, tá? Esse é um formato aí que pode ser legal, que aí é um nicho de mercado já bem específico também. Perfeito. Tem mais alguma aí para nós? Eu não tô vendo. Aí, ó, eu gostei do Bruno aqui, que é nosso aluno, inclusive o Bruno Dixon aí. Eu faço EAD, mas com conhecimento vou atropelar essa desconfiança alheia. Perfeito, Bruno. Perfeito. Eu tenho certeza que você for realmente bom, o nego nem vai saber se você faz ou não EAD. O Bruno citou aqui até um ponto importante, né? O problema do cara começar a querer ter várias especialidades, ele vira um profissional pato, né?
que é aquele termo que o cara perfeito. faz tudo, mas não faz nada bem, porque o pato ele nada, ele voa e ele anda, só que ele não nada bem, ele não voa bem e ele não corre bem. Então, assim, se você ter uma especialidade, fica muito mais fácil de você ser bom naquilo, né? Boa, tô pegando aqui. O, Boa. O Sócrates aqui está falando, né, que trabalha como massoterapia também, que tem uma certa conciliação, tá? E aí, de novo, ele está atuando como um nicho de mercado, né? Que na hora que ele vai fazer ali um atendimento de personal dele, ele pode trazer alguma coisa que ele aprendeu na massoterapia também, trazer algo diferenciado, tá? É um nicho de mercado também, isso é legal. a Dilton falou aqui, ó, Renato, comprei seu curso de personal trainer, mas não tive tempo de fazer por ter voltado a trabalhar. Posso fazer ele ainda em 8 semanas? Eu acho que sim, né? É o personal do futuro. Ah, perfeito, personal do futuro. Perfeito, perfeito, Adilton. Sem problema nenhum, o material está lá disponível. Você pode começar amanhã se você quiser. E a dica que eu te dou é: começa amanhã, cara. É bem tranquilo. Você vai perceber que com 15 minutinhos por dia no máximo você consegue fazer todo o nosso cronograma lá. Então vai fundo, cara, vai tranquilo, tá? Vai com essa cabeça, porque a ideia do personal do futuro, para quem não conhece, essa proposta da CITES, é um projeto que a gente tem aqui, onde a gente ensina vocês a se aprimorarem, né? Basicamente isso. Então, em 8 semanas, a gente passa conteúdos de 16 áreas que todo personal trainer deve dominar. E aí, cada dia você vai estudar um pouquinho daquela área, tá? E cada dia você vai se especializar. E aí, no final das contas, você, no final de 8 semanas, além de ganhar o teu certificado de formação do personal trainer do futuro, você ainda criou o hábito de estudar e vai continuar isso depois. E também você está muito mais acima no teu nível, né? Porque se você ficou 8 semanas estudando e aprendendo com a gente, você já está acima. O Vitor falou que o personal do futuro aqui é top, então quem quiser comprar, arrasta para cima. Pode se arrastar para cima, vai sair. É brincadeira, pessoal. O Vitor aqui ele pode falar. Oi? O Vitor pode falar com propriedade, porque o Vitor ele sabe do personal treino do futuro, da mentoria personal classe A, ele sabe da Citrus Play, ele sabe do treinamento eficiente. O Sócrates aqui está falando que investe muito em conteúdo, mas meu marketing é péssimo. Sócrates, a gente sempre fala, tá? Existe a tríade de personal trainer de sucesso, tá? O cara que é um personal trainer de sucesso mesmo, que você chega ali e vê, pô, esse cara aqui tá chamando atenção. Ele vai ter esses 3 fatores aí com certeza, que é o quê? O cara tem conhecimento técnico, tá? De altíssimo nível. O cara tem conhecimento em marketing, vendas, brand, né? Tudo isso. E o cara tem um bom relacionamento interpessoal. Ele sabe lidar com as pessoas, tá? Então, se você tem um baita do conhecimento técnico, mas não consegue se vender, cara, você vai ter dificuldade de ter sucesso aí na carreira. Então, recomendo fortemente que você tenta começar a estudar sobre isso também. Aqui na CITES a gente fala muito sobre esse assunto, tá? Dentro lá da CITES Play a gente tem conteúdo sobre esse assunto. Amanhã eu vou soltar uma aula nova dentro de um curso que a gente tem lá na CITES Play do Personal Trainer Vendedor, exatamente trabalhando essa ideia de marketing com vocês aí, tá? Então, assim, é um fator fundamental, tá? E muito aqui na CITES, é importante falar também, a gente começou a focar aqui, a trazer conteúdo técnico para vocês, e aí a gente via, pô, a gente trazia conteúdo técnico, mas ainda faltava alguma coisa. A gente, não, cara, ele precisa de mais coisa, ele precisa ter essa tríade, né? E a gente via que muitas vezes o cara tinha dificuldade em ter conhecimento em vendas e marketing, por isso a gente começou a trazer conteúdo sobre isso também. Então, aqui, ó, 2 dúvidas sobre personal do futuro. A galera gostou aí, Vitor. Tô vendo. O Edu que seu Pedro falou assim, esse curso sempre vai estar disponível. O personal trainer do futuro, quando você se inscreve, você tem acesso ao material para sempre. A gente não tira o teu acesso, não. Você pode rever depois as aulas, os materiais didáticos, né? Que a gente tem algumas apostilas lá, você fica tranquilo. Mas a gente não está com inscrições abertas agora, né? A gente ainda não sabe quando a gente vai abrir a próxima turma. A não ser que o Vitor queira abrir agora aí, né? Aí você vai ter que mandar um direct lá para ele. Não. Por enquanto a gente não vai abrir uma turma, não. Ó, e a De Paula Treinamentos, ou De Paula Treinamentos. Mas como tem acesso ao personal do futuro? Só no Citrus Play, nos acompanha em outras plataformas. O personal trainer do futuro ele não está disponível lá na Citrus Play porque ele é um modelo bem diferente, De Paula. Porque na Citrus Play a gente está lá focado em capacitar vocês em diferentes assuntos, né? São 20 cursos completos lá para te capacitar. O personal trainer do futuro, ele tenta ser mais diverso em conteúdo e mais, assim, sequenciado, né? É uma metodologia ultra learning que a gente usa, né? A gente passa 16 conteúdos em 8 semanas, tá? A ideia é que você domine esses 16 conteúdos em 8 semanas. Por isso que a gente faz aí um conteúdo à parte sobre ele.
Muita gente aí da Citiusplay junto com a gente, né? O Henk personal aí, o Sócrates antigo aí da Citiusplay com a gente, o Douglas Dopp ali. Tô gostando de ver a galera aí. É bom ver os alunos participando aqui com a gente, né? Exatamente. Inclusive vai sair Vou falar. a tão esperada aula aí da galera Citiusplay de execução perfeita de membros superiores já tá saindo do forno, hein? Já foi gravada. Minha noiva falando que Citiusplay é top demais. O Adilton falou desculpa por ter levantado essa bola. Não, Adilton, é isso mesmo. Tá levantando conteúdo nosso, tá bom. O Alex lá atrás já tinha perguntado se a gente fazer uma live sobre marketing, tá? Vamos fazer uma live focada nisso sim. Bom. Essa daqui já foi um pouco sobre o assunto, mas uma mais focada. O Marcelo perguntando quando vai ser o próximo congresso online. Em setembro tem um congresso aí só sobre emagrecimento. E o Cadu perguntou tem como comprar ainda o curso de treinamento feminino de forma separada. Não tem como, Cadu. A gente fechou ali aquela turma. A gente deve abrir outra aí mais pra frente, que a gente viu que a galera gostou bastante, né? Daniel Kaiser tá com a gente aí também é nosso aluno. Tô gostando de ver a galera aí. Ó, vamos pegar a última pergunta aqui, Renato. Raíra aqui, ó. Finalizei o 5º período, mas ainda me sinto insegura, né? Ainda não me sinto muito por dentro da área. Apesar de estar estudando no Centro Livres, o que posso fazer para me sentir mais segura? Acho que essa é uma questão muito grande da galera. Ó, o que eu vejo, sabe o que me trouxe segurança? Até porque, cara, eu sou muito exigente, tá? E, então, assim, se eu não domino um assunto 100%, eu já me sinto inseguro, tá? Então, eu sou um cara muito exigente comigo mesmo. Então, o que me fez, e olha, a Yara falou aqui um ponto-chave, que ela falou que está no 5º período, foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a me sentir bem seguro da minha profissão, tá? Por quê? Comecei a estudar demais, tá? É Yara o nome dela? Como é que é o nome dela? É Raíra, né? Raíra. Raíra. Então, Raíra, eu comecei a estudar muito, tá? E assim, estudar tudo que eu podia. Eu lia livro, eu via artigo, eu não tinha muita ainda capacidade de ler inglês, mas eu lia mesmo assim, me forçava a ler inglês, tá? Para tentar praticar, para melhorar, né? Depois, beleza, fui fazer lá meu intercâmbio nos Estados Unidos, morei 1 ano e meio lá nos Estados Unidos, aí fiz um trabalho de pesquisa lá, li uma série de artigos, me capacitei, estudei educação física lá. Então, assim, depois subi um pouco mais o nível, beleza, mas mesmo assim, nessa época que eu estava aqui ainda, cara, eu já estudava muito, lia muito e por prazer, tá? Eu acho que esse que é um ponto. Eu aprendi a gostar muito dessa área de personal, queria entender. Cara, vocês não se param para se perguntar, não? Porque eu me parava a me perguntar isso direto. Por que a gente faz 2 minutos de descanso e não faz 1? Né? E é assim que começa. Você começa a se perguntar essas coisas. Por que eu estou prescrevendo 12 repetições e não 10, e não 15? Qual que é a diferença? O que eu tenho que fazer? Eu lembro até, tipo assim, quando eu estava no 2º período, no 1º período, eu fiz um mini estágio de férias, assim, basicamente eu voltei para a minha cidade, na época eu estudava fora, aí voltei para minha cidade, aí para malhar de graça, eu falei assim, pô, eu faço educação física, tu não tá querendo um estagiário aí de graça não e tal? Não, pode ficar aí, ó. Eu nem tinha uniforme, só ficava lá. Aí eu tinha um horáriozinho lá, mais ou menos, né? Eu não podia instruir muita gente ainda, até porque o meu conhecimento ainda estava começando a se desenvolver, mas ficava lá pescando as ideias, ficava perguntando aos professores. E aí teve um professor que virou e falou assim, pô, o que você tem achado aí e tal? Eu falei assim, cara, eu tenho uma dúvida para você, você tem como me responder aqui? Eu falei, pô, eu vi que você prescreveu aqui o treino de perna com 12 séries, com 12 repetições, e o treino de braço com 10. Por que você fez isso? Aí ele falou assim, pô, é porque perna é mais forte do que o braço, né? Aí tem que prescrever mais repetição. Eu falei assim, pô, mas a carga não é relativa? Você não acaba adaptando a carga? Não, mas é que é assim mesmo e tal. Então, tipo assim, eu vejo que os profissionais não se questionam disso cedo, cara. E quanto antes você se questionar dessas coisas, você vai conseguir entender que o que esse cara falou aí não faz sentido nenhum, tá? Então, basicamente isso, tá? É buscar curiosidade, se ter prazer naquilo e querer entender tudo que você faz, tá? Querer entender por que você faz o que você faz. Faltou um minutinho para acabar aqui, só vou pegar essa pergunta do Ian que a galera gostou, né? Para começar no marketing na internet é viável fazer perguntas relevantes relacionadas a treinos e respondendo, apenas indicando algum artigo ou postagem? Ian, pode ser um primeiro momento ali para você começar a se posicionar de alguma forma, mas eu recomendo fortemente que você produza algo seu, tá? Algo próprio. Por quê? Você vai pegar o conteúdo desses locais e você vai fazer ele com as suas palavras, tá? Porque esse é um dos melhores formatos que você vai ter de adquirir aquele conhecimento, tá? A partir do momento que você consome aquilo dali e consegue passar para frente aí, beleza? Renato, faltam 40 segundos aqui. Um abraço aí para você. Você gostou? Valeu. Espero que você tenha gostado de participar da live aqui comigo. E quinta-feira que vem tem mais, hein? Obrigado por me convidar aí, Vitor, por essa live excelente. Tá bom?
Um abraço, galera. Até a semana que vem, hein? Valeu. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.